Então, queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. No mês de janeiro nós estamos numa série mais muito especial e solene, para o nosso tempo. O tema é os últimos acontecimentos para a volta de Jesus. Então já falamos da chuva serôdia e hoje nós vamos falar sobre a sacudidura, tá? O que é a sacudidura, como é que vai ser. E conosco está o nosso irmão Elias Santiago, da Assembra, e ele vai falar sobre esse assunto para nós, então fiquem atentos. Moisés, seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandra. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Peço desde já que os irmãos orem em meu favor, para que eu não fale nessa noite, mas que Deus fale conosco através do seu Espírito Santo. Então, louvo a Deus porque temos a rica oportunidade de, mais uma vez, partilhar o pão da vida. Nós sabemos que a mensagem primeira é para nós, que vamos compartilhar, e depois para os nossos queridos ouvintes, nossos queridos irmãos. Então, louvo a Deus por essa rica oportunidade. Hoje nós vamos falar de um tema que é de suma importância para nós como povo de Deus. A Igreja de Deus, ela precisa passar por fases. Ela passa por fases. Nós vamos ver aqui uma fase que ela é de suma importância para manter a pureza da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a sacudidura, conforme o livro de Eventos Finais, no capítulo 12, ele vai falar sobre esse assunto. Depois, se os irmãos quiserem ler, quiserem dar uma olhada, por favor, não perca essa oportunidade, tá? O que é a sacudidura? A sacudidura, nós vemos e entendemos que é uma figura de linguagem tomada da lavoura, ou seja, da vida no campo. Sacudidura, peneiramento ou torvelinho tem o mesmo significado, tá? Que é justamente representa uma mudança de estado de uma impureza para um estado de pureza, onde vai haver uma separação entre aquilo que realmente é bom com aquilo que não presta para estar ali. Nós sabemos que no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, existe a palha, ou chamado e conhecido também como o joio, e existe o trigo, que é o grão cheio, tá? Aquela palha, ela, quando não está com o grão, ela é comparada como o joio, ou aquele que não germinou, aquele que não deu fruto, ele é separado e lançado fora. Ou seja, nesse processo da sacudidura, nós entendemos como um peneiramento. Ela vai peneirar, ela vai sacudir para ter uma purificação. Amós capítulo 9, versículo 8 ao 10, especialmente o versículo 9, que lemos para a nossa introdução aqui, diz assim, olha, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor, pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Então há aquele grupo que está no meio do povo de Deus, que tem pecados que acariciam em seus corações, que eles dizem que isto não vai acontecer com eles. Mas Jesus fala aqui que aqueles que transgridem, aqueles que estão lançando o pecado no santuário, eles irão, se não se arrependerem, morrer. Ou serão sacudidos da casa do Senhor. Queridos, onde nos encontramos no grande relógio do tempo? Onde nos encontramos? Nós sabemos que a sacudidura, irmão, já começou. Essa sacudidura no povo de Deus é algo que está acontecendo já há alguns anos. Mas lembra que, como um brinquedo, ele primeiro começa o seu movimento bem leve, tá? E aí depois quando vai chegando no final, ele começa a acelerar,
acelerar, e se a pessoa não estiver segura, não estiver ali firme, ela pode cair, tropeçar, cair e ser lançada para fora. Então, o ato do peneiramento, o ato de sacudir, é um ato de você movimentar. Então, você vai fazer movimentos para que seja jogado para cima, ou seja, você coloca tanto arroz com palha, né, que você pilou nela na peneira, você sopra, você joga para cima, o vento sopra e aí a palha vai embora e fica só o grão. Então, nós estamos no tempo da sacudidura. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedece os seus mandamentos por palavras e ações. Eu quero me deter nessa noite em vários textos aqui do Espírito de Profecia e gostaria que os irmãos depois refletissem já nesses textos, tá? E se esse texto servir para meu irmão, é o Senhor que escreveu, irmãos, não foi eu, tá? Não sou eu que escrevi isso aqui. Então, os irmãos, por favor, não fiquem com raiva de mim, não queira dizer que eu estou acusando, tá? Mas o Senhor que escreveu estes textos aqui. Nós vamos tirar lições para a nossa vida, para que nós não caiamos, não sejamos palha, mas sim o grão que está sendo peneirado, chacoalhado, mas que permaneçamos firmes aqui no crivo, tá? Não passemos pelo crivo, nós ficamos aqui. Chegou o tempo, irmãos, em que tudo que pode ser sacudido, será sacudido. Só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso, venha julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores. Testemunho para a Igreja, volume 7, página 219. Então, chegou o tempo. A serva do Senhor escreveu isso aqui em 1889, ela escreveu esses textos. Então, se naquele tempo começou o peneiramento, ou começou a sacudidura, quanto mais agora nos aproximamos do grande retorno do nosso Salvador Jesus. Queridos, tem uma ideologia sendo pregada aí, dizendo que quando o julgamento passar para o caso dos vivos, vai ser julgado todos de uma vez só, lá no céu, no santuário. Mas não. Se cada nome será chamado e minuciosamente examinado. E ali diz que aceita-se nomes e rejeita-se nomes. Esse é um processo de peneiramento. Esse é um processo de sacudidura. Então, todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores. Agora, por que tem que haver uma sacudidura na igreja de Deus? Por que tem que haver? Nós sabemos que a igreja de Deus, ela passa por 3 fases. Que ali é onde nós vemos a igreja judaico-apostólica, que está registrada em Apocalipse, no capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Nós vemos também a fase da igreja de Deus no deserto, está registrada em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6, e também o versículo 14 até o 16, que é a igreja da Idade Média, conhecido também como a igreja invisível. Nós vemos que a igreja também passou da fase de 1798, a gente chama de a igreja remanescente, ou o povo de Deus que foi escolhido para levar a arca do Senhor. Porém, desde que o povo de Deus foi escolhido para levar a arca do Senhor, a partir de 1844, a igreja está sendo sacudida. Muito, muito mais rápido do que quando iniciou ali com o nosso Salvador Jesus Cristo, a igreja. Na profecia, a igreja seria perseguida por 1260 anos. O tempo de perseguição finda em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, e a partir daí surge a igreja remanescente, quando ela sai do deserto, ou seja, a terra, e ali ela estaciona na América. Ela levanta os Estados Unidos da América como aquela terra que ajudou a mulher, né? Ela abriu o rio e ajudou a mulher. Os peregrinos iniciaram ali o protestantismo na América. Em 1844, surge a igreja remanescente, livre, mas não mais perseguida como estava sendo perseguida.
É na perseguição, é na provação, é no peneiramento que nós vemos quem tem valor aos olhos de Deus. Agora é interessante que o espírito de profecia, ele inicia o texto da seguinte forma, que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, que diz assim, olha, ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Queridos, você não tem que ficar triste porque esta mensagem foi escrita que nenhum entre 20 que está com o nome na igreja. Isso aqui é um alerta para nós. Você não tem que ficar triste, você tem que ficar feliz porque você está tendo um despertamento. Você está recebendo uma mensagem de Deus para verificar se você não se encontra entre esses 20. Então, nós precisamos analisar, fazer uma autoanálise, tá? Vejamos aqui o contraste entre duas situações do povo de Deus hoje. Diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, existe um grupo de pessoas que não deu domínio para Satanás, que é chamado de o resto. O resto da semente. A igreja vitoriosa, em sua experiência espiritual, é conhecida como triunfante, com força moral e inabalável. E a guerra do dragão é contra o remanescente da mulher. Aí, o espírito de profecia diz sobre Cristo, ou seja, sobre nós e aqueles que estão verdadeiramente sendo o remanescente. Jesus é o testemunho, o testemunho dele é o espírito de profecia. Então, nós precisamos entender que a igreja de Deus, a igreja verdadeira, tem um remanescente e que vai observar o que Deus diz e também o espírito de profecia. Vejamos o contraste também aqui entre a situação do povo de Deus hoje. Existe ali em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, o versículo 17, e depois nós vamos ler aqui uma outra característica. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Muitas vezes, quando nós recebemos uma mensagem do púlpito, nós sempre analisamos a mensagem como se servisse a outra pessoa. Ah, por que fulano de tal não está aqui hoje nessa reunião para ouvir esta mensagem? Ah, por que meu filho não está aqui? Ah, por que minha filha não está aqui? Ah, por que fulano não está? Queridos, toda mensagem que você ouvir da parte de Deus, vinda do púlpito da sua casa, acredite, ela é para você, ela é para mim, se eu estou aqui. Se eu começo a ouvir esta mensagem, abra o seu coração. Esta mensagem veio para você. E você muitas vezes diz, eu já faço assim, eu já faço. Acredite, você vai escutar algo que você ainda não faz e que você precisa fazer. E se você já faz tudo aquilo que está sendo requerido pela palavra do Senhor, não tem problema. Ali não tem só você na casa de Deus. E que ela vai servir para alguém, porque ela vai transformar corações. Nenhuma palavra que é lançada, ela volta vazia. Nenhuma. Nós muitas vezes não vemos o fruto, mas lá na eternidade nós assim veremos. Então, na igreja de Deus existe um grupo que diz assim, olha, rico sou, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem não tem nada a ver comigo. Já faço tudo o que Jesus quer e não preciso de mais nada. Mas a palavra diz, tu és um desgraçado. O que é desgraçado? É uma pessoa sem a graça de Cristo. Ela não está vivendo conforme a luz que foi dada. E aí ela continua naquela mesma mesmice, sentada no banco,
assistindo os sermões, mas ela não sente a necessidade de uma transformação, de um reavivamento, de um despertamento para que a igreja de Deus cresça através da sua obra missionária. Ela não se permite ser trabalhada. E ela diz, e miserável, pobre, cego e nu. Não enxerga. Está sem as vestimentas de Cristo. Não tem o colírio. Não tem o colírio espiritual. Então, essas pessoas vão ser sacudidas, mais cedo ou mais tarde pode ser jogada para fora. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, irmãos, na obra do Senhor, porque todos aqueles que nascem no reino de Cristo, ele nasce como missionário. Mas aquele que não trabalha, ele vive dando trabalho para a liderança do Senhor, para o povo do Senhor, e despertando e trazendo vitupério para a casa de Deus. E agora, diz assim o outro grupo, é o caráter. Não o terdes o nome no livro da igreja que vos torna cristão, ou que nos torna cristão. Então é o caráter. E não nós temos o nosso nome ali registrado como membro da igreja. Olha aqui o que diz o Mensagem Escolhida, volume 1, página 69, diz assim, por 40 anos, a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, é o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Queridos, por isso que tem que haver a sacudidura, tem que haver esse peneiramento. Sem essa limpeza que o Senhor vai fazer e está fazendo no meio do seu povo, acredite, o Espírito Santo não poderá ser derramado, não poderá ser dado para o seu povo. Deus possui uma igreja, não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim, o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja. Pois somente a presença do alto e sublime, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Há um pensamento muito equivocado da parte de muitos que tem sido proliferado no nosso meio, dizendo que eu sou a igreja. Aonde eu estiver é a igreja de Deus. Não, irmãos, é errado. Eu sou membro da igreja. Mas se tiver 2, 3 reunidos, aqui já constitui a igreja. Então vocês entendem que é um grupo de pessoas que obedece a Deus, guarda os seus mandamentos e é fiel ao Senhor em todos os pormenores. Esta é a igreja de Deus. Então é um grupo que obedece ao Senhor. Então, não sou eu individualmente. Individualmente, eu não sou a igreja. Porque se fosse dessa forma, eu poderia dizer, hoje eu vou ficar em casa, porque eu sou a igreja, então eu vou me assistir. Então, não é dessa forma. Então, nós precisamos ter o conceito correto daquilo que Deus quer para cada um de nós. A igreja de Deus vai além da obra denominacional e além da obra de sustento próprio. Esses são ministérios da igreja. A igreja somos nós em conjunto, não nós individualmente. Individualmente, vou repetir, nós somos membros do corpo. E o corpo constitui aqui todos juntos, onde Cristo é o cabeça. O joio e o trigo crescerão juntos. Na hora da crise, muitos abandonarão a fé. Aí diz lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Só o que for peneirado e permanecer firme. Todas as provações que sobrevier a você, vierem a mim, provações, elas são obreiras de Deus para determinar o nosso caráter.
Porque lembra, os hábitos, as ações, elas repetidas, elas formam o hábito. O hábito repetido, ele forma o caráter. Então nós precisamos entender que esse hábito de buscar a Deus, de orar a Deus, de nos consagrarmos a Deus, o hábito e de arrependimento a Deus vai formando o nosso caráter. E é o caráter que determinará se nós estaremos perdidos ou se nós estaremos salvos na eternidade. Nesse tempo, irmãos, da sacudidora, o ouro será separado da escória na igreja, e esta separação já começou. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, que foi escrita em 1882. A sacudidura vai determinar quem faz parte da Igreja de Deus. Porque existe dentro da Igreja de Deus aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Gostaria de participar, gostaria de estar fazendo parte de Deus, do povo de Deus, mas não se entregou verdadeiramente seu coração para que o Espírito Santo trabalhasse e a justiça de Cristo preenchesse a sua vida. Eles não aceitaram. Lembra que vai ter 2 grupos no final, representado por Caim e também representado por Abel. O grupo que serve a Deus e o grupo do assim eu acho, assim eu penso. O grupo do assim eu penso, ou assim eu acho, esses vão ser deixados para trás, porque eles não fazem a vontade de Deus. Lembra, Caim trouxe a sua oferta. Caim, ele trouxe, ele apresentava diante de Deus, se apresentou diante de Deus. Mas ele trouxe do jeito dele. Então, muitas vezes, devemos tomar muito cuidado ao nos apresentarmos diante de Deus e querer vir da nossa forma. Ah, Deus é amor. Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou aqui, ele me aceita. Não, quando você vem para Deus, Deus te aceita do jeito que você está, mas ele te aceita do jeito que você está para transformar a sua vida e deixar do jeito que ele quer. E não você permanecer do jeito que você está, porque para permanecer do jeito que você está no mundo e trouxe o mundo para dentro da igreja. Então Deus não gosta, Deus não ama isso, Deus aborrece, Deus abomina esse tipo de pensamento. Ah, eu vou dar o meu melhor. Ah, eu vou cantar a Deus. Mas você vai cantar de qualquer jeito? Não, você tem que dar o seu melhor. Você tem que treinar, você tem que ensaiar, você tem que louvar a Deus com muito louvor e com muita gratidão, mas cantar bonito para louvar a Deus. É assim que Deus quer. Ah, não, mas eu vou estar no meu coração. O que está no meu coração eu vou louvar. Agora eu vou falar aqui uma poesia, você fala de qualquer jeito. Ah, os irmãos, olha, me perdoa se eu errar aqui. Não, irmão, treina. Por favor, treine. Apresente diante de Deus. Busca de Deus força, porque Deus pode te dar. Deus pode nos conceder isso. E Ele vai nos aprimorando, irmãos. Acredite, quando Deus nos dá um dom, se você não tem ele ainda, peça. E quando Deus te dá, Ele vai aprimorar. E você vai apresentar o seu melhor, mas do jeito que agrade a Ele. Quem faz parte da igreja, então nós vimos quem faz parte da igreja de Deus, que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, e quem faz parte da igreja de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 17, e também Apocalipse 14, o versículo 12, que diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, e tem um testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O restante se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por causa da sua justiça, aqueles que não se entregaram devidamente seu coração a Deus, esses vão ser peneirados, deixados. Irmãos, nós estamos nesse processo de peneiramento. Quantos estão hoje vivendo uma vida letárgica, ou seja, morna, são mornos, indiferentes para com as coisas de Deus? Não olham para o que está acontecendo, simplesmente estão vivendo na sonolência. O estado de Laodiceia pegou ele, a doença de Laodiceia pegou ele.
E nós não podemos permitir estar dessa forma. Nós precisamos estar vigorosos, despertos, buscando a Deus e não vivendo de forma, se der, tudo bem, se não der também está tudo bem. De forma alguma, irmãos, desperte, por favor, estamos sendo peneirados. Introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão 2 partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa, mas lembra, primeiro vai ser ceifado o trigo, o joio vai ser lançado no fogo e o trigo vai ser levado para o celeiro celestial. E nós somos, irmãos, o trigo ou somos o joio. Um destes 2 nós somos. Oxalá que todos que estão aqui, pela graça e o poder de Cristo, seja o trigo e não seja joio. Faça a diferença onde você está. Faça a diferença na sua igreja, faça a diferença na sua vizinhança, faça a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, faça a diferença. Você é o trigo e não o joio. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. E a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil. Que triste, é muito triste. Está lá no Testemunho Seleto, volume 2, página 31. O perigo, qual que é o perigo disso aqui, irmãos? Porque existe a capa da piedade. Existe aqueles, irmãos, que pregam a verdade, estão lá no púlpito, estão falando, mas só lá que eles falam, mas eles não vivem, não pregam, mas não vivem. Qual que é o sucesso da nossa pregação, irmãos? É você viver e falar e pregar. E você pregar e viver. É assim que Jesus tinha sucesso nas suas pregações. Deus está peneirando o próprio remanescente, irmãos. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver a parábola das 10 virgens, falando sobre o peneiramento. Diz que os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. Olha só, são chamadas de virgens, porque professam fé pura. São pessoas muito sinceras. São sinceros. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo é o símbolo do Espírito Santo que está na lâmpada. Todas têm conhecimento das Escrituras. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Jesus Cristo e confiantemente o esperam. Estão esperando. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Muitos não estão preparados, não têm o óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Ou seja, passou-se a espera, aquele óleo foi queimado, passou, as lâmpadas ficaram vazias, não tinham azeite reserva, que é símbolo do Espírito Santo, ou seja, da leitura do Espírito de profecia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, nós lemos ela, conhecemos, sabemos o tempo em que Jesus retornará, de todos os acontecimentos que Jesus predisse para nós que iria ocorrer. Mas muitos estão indolentes, não estão preparando, não estão buscando. Olha o que diz Apocalipse. O Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Necessário que profetizasse outra vez, e a serva do Senhor profetizou. Mas Satanás, irmãos, um dos últimos enganos dele, vai fazer as pessoas descrer do santuário e fazer descrer do espírito de profecia, que a serva do Senhor foi usada para escrever tudo que iria acontecer antes da volta de Jesus. E descrendo do espírito de profecia, vai entrar em descrédito também a palavra do Senhor, que ela também é o espírito de profecia. Só que aqui é a palavra do Senhor como profetas maiores, profetas menores, e levando a profetisa do Senhor, as pessoas descreu dela, acredite, descreu dos testemunhos que Deus deu através dela, vai descrer da Bíblia também. E aí não tem o óleo da graça, o óleo do Espírito, não tem. E aí, irmãos,
o noivo vai voltar. E antes dele chegar, porque foi anunciado que ele vai voltar, e antes dele chegar, o que aconteceu com as 10 virgens? Com as virgens, as 10? 5 tinham azeite em reserva. 5 eram prudentes. Mas as outras 5 saíram para comprar, porque elas tinham pedido para as outras, dá-nos o teu azeite. Falou, não, para que não, nós não ficamos sem, vá sair, vai no mercador comprar. E elas saíram. E nesse prazo, irmãos, que elas saem, Cristo volta. Mas Cristo volta aqui com o fechamento da porta da graça. Ou seja, há um fechamento da porta da graça. Acabou-se o tempo da misericórdia. Acabou-se. Todas tinham lâmpadas. Isto é uma aparência exterior de religião. Mas unicamente 5 delas possuíam piedade interior. 5 estavam carecendo do óleo da graça. O Espírito de vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo não lhes habitava o coração. Sem o óleo da graça de que servia levar consigo uma lâmpada de profissão de fé? Ou seja, só profissão? Não, tem que ter as obras, irmãos. Tem que ser ganhador de almas. Tem que realizar o trabalho missionário. Se você não gosta de realizar o trabalho missionário, ore a Deus, busque a Deus, faça o trabalho missionário do jeito que Deus te propôs fazer. Eu sei que tem missionários que gostam só de ajoelhar, dobrar seu joelho no chão e orar, mas precisa realizar, irmãos, precisa fazer tudo em prol da salvação de outras almas. Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana, em que as pessoas creiam que estão certas quando estão erradas. São achadas em falta quando é tarde demais e para sempre. Está lá no Espiritual Gifts 4, 157.2. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, irmãos. Ela tem consideração para a verdade, advoga-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não entregam a operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo, Jesus. Não permitiram que as suas velhas naturezas fossem quebrantadas. Ou seja, você tem algo a vencer, mas você não entrega totalmente. Você sempre diz, eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar que amanhã Jesus vai me dar força e amanhã eu venço. Não. Se você tem que vencer, é hoje, meu amado. Porque é hoje que está havendo o peneiramento. Essa pequena dúvida, ela é um peneiramento. Ela é um peneiramento e pode jogar você para fora do crivo. Ou seja, pelo crivo e caiu. Então nós precisamos entender que Deus, ele precisa ter um povo puro. E para ter um povo puro, ele precisa dar esse peneiramento. A mensagem à igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada ao seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança. Por favor, irmãos, não fique pregando nos seus púlpitos mensagem de coach. Por favor, entenda o que é mensagem de coach. Entenda qual é a mensagem que Deus quer dar para você. Quando você for dar a oportunidade para fazer uso do púlpito, use, chamando, dando a mensagem que Deus precisa que você dê ao povo, para que haja reavivamento, para que haja uma reforma dentro da igreja de Deus, dentro da igreja do Senhor. Os que são repreendidos pelo Espírito de Deus não devem surgir-se contra o humilde instrumento. Aquele que dá a mensagem, que está sendo repreendido, não pode dizer para aquele que deu a mensagem, eu não gostei da tua mensagem hoje. Você me feriu, você afetou, você falou do meu pecado em público, você disse isso. Irmãos, quem se sentir assim é porque precisa da transformação. Ela precisa ficar caladinha e sair e pedir perdão para Deus. Senhor, esta mensagem foi para mim, se eu estou errada, que o Senhor me ajude a me arrepender. E não simplesmente ir de encontro com o mensageiro e achar que o mensageiro é culpado por estar expondo o seu pecado ali para o público. Ele não está expondo, ele simplesmente falou o que é o pecado. E se coube para você, porque a mensagem foi para você. Então precisa haver uma obra de reavivamento, de reforma, para que o Espírito Santo seja derramado. Por isso que isso chama peneiramento. Então aqui, a mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sinceros nesse engano.
Eles não sabem que a sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações, que se acreditam ricos em conhecimento espiritual, receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17:9. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. Não podemos, irmãos. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm um conhecimento prático da verdade bíblica. Falam, mas não vivem. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre o nosso povo, o que torna necessário dirigir-lhes as advertências para pôr fim à indiferença espiritual e despertá-los para uma ação decidida. Eu decido hoje, porque eu não tenho o dia de amanhã. É hoje. A servir a Deus e fazer a diferença onde eu estiver. Seja na casa do Senhor, seja ali junto com os meus irmãos, seja longe dos meus irmãos, eu faço a diferença porque o céu todo está contemplando cada atitude que eu tomo, cada decisão que eu tomo, cada atitude que eu faço. Eles estão contemplando. E todas as vezes que você vence, que você é vitorioso sobre o mal, vence uma tentação, os anjos e Cristo aplaudem você. Isso está registrado na palavra do Senhor. Assim como eles fizeram com José. Quando José saiu daquela tentação e fugiu da mulher de Potifar, eles aplaudiram José. Assim como eles aplaudiram Daniel. Assim como eles aplaudiram os 3 jovens jogados na fornalha de fogo ardente. Assim como eles aplaudiram Jó. Eles querem aplaudir-nos diante do universo de Deus. Porque Deus nos colocou aqui neste mundo para ser suas testemunhas. E desta forma, ao sermos peneirados, ao sermos joeirados, é para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação, para a nossa redenção eterna. Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laodiceanos. O testemunho da testemunha verdadeira não é uma suave mensagem. Testemunho Seleto, volume 1, página 332. Tá? Os que não foram reavivados, não passaram pela reforma, abandonarão as fileiras da verdade e serão joeirados. É uma solene declaração que faço à igreja que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. O que é Mamon? Dinheiro, ou seja, aos prazeres. Então nós vemos aqui, irmãos, que a igreja de Deus, ela vai passar por várias fases. Ao aproximar-se a tempestade, que é o decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Queridos, por que tem que haver essa sacudidura na igreja? Para purificar a igreja dos ímpios, para purificar a igreja do pecado. Tem que haver essa purificação e também para derramar o Espírito Santo. Haverá uma sacudidura, porque a palha separará do trigo e vai purificar a igreja. Haverá um peneiramento no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folha seca. A palha como nuvem será levada pelo vento,
mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo, ali nós vamos ver que a palha vai ser separada. A chuva serôdia, meus irmãos, ou perdão, a sacudidora, ela tem 3 fases, tá? Ou seja, eu vou resumir aqui essas fases para que os meus irmãos entendam. Resumindo as 3 fases da sacudidora: doutrinas falsas, conhecimento superficial do povo de Deus, aqueles que dizem povo de Deus têm um conhecimento superficial, e repúdio aos testemunhos do espírito de profecia. Há uma classe crescendo no meio do nosso povo que não gosta de ler o espírito de profecia, não gosta de pregar e falar sobre o espírito de profecia, e pessoas que estão chegando para fora têm dito que nós gostamos muito de Ellen G. White, que nós idolatramos Ellen G. White. Esse tipo de pessoa, irmãos, são enviados do diabo. São enviados dele, porque esta é uma das sacudiduras que vai acontecer no meio do povo de Deus. O testemunho direto recusa da mensagem de Deus à igreja de Laodiceia, ou seja, mornidão espiritual. Ninguém quer aceitar que nós vivemos no período de Laodiceia e que a igreja pode se tornar laodiceana se ela não despertar. Eles não querem aceitar isso. Então acaba gerando um pouquinho de controvérsia, e aí essas pessoas estarão sendo sacudidas. E a perseguição, irmãos, a terceira fase é a perseguição se intensificará com a imposição do decreto dominical. Quando sair a lei dominical, ela vai ser persistentemente colocada sobre o povo para que o povo aceite. Ela não vai sair, irmãos, e nós, olha, rapidamente, assim que sair o decreto dominical, nós vamos para o campo. Mas tem muita gente que vai ficar na cidade. E aí vai ser insistentemente dado, oferecido trabalhos para eles, oferecido dinheiro, oferecido muitas coisas, tá? Então, irmãos, isso vai terminar de sacudir o povo que não estão seguro, tá? Aqui na casa de Deus. E quais são as consequências da sacudidora? Ódio contra o testemunho do Espírito de profecia, oposição à mensagem de advertência e rejeição da verdade presente. A maioria dos adventistas se perderá. Está escrito no testemunho. Deus terá um povo puro e capacitado para receber o Espírito Santo e dar o alto clamor. Alguns não suportarão esse alto clamor do testemunho e opor-se-ão a isto e causará uma sacudidora entre os filhos de Deus. Muitas coisas já estão acontecendo. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Está lá no Mensagem Escolhida, volume 1, página 48. A sacudidora de Deus espalha multidões como folha seca. A prosperidade multiplica a massa de professos, mas a adversidade os remove da igreja. Poucos permanecerão de pé. Permanecer em defesa da verdade, da justiça, quando a maioria nos abandona, ou seja, ao ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 136. Deus terá um povo puro, meus amados. Deus terá um povo puro e verdadeiro, no poderoso peneiramento que acontecerá em breve, que já está na realidade acontecendo, porque ela diz aqui, isso em 1887, mais aptos a medir força, a força de Israel. O peneiramento é para isso. A grande questão que está tão próximo, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Mensagem Escolhida, volume 3, página 385. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia de líderes, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão em trevas. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com ele. E as apostasias de homens que ocupam posições de responsabilidades serão frequentes e ainda arrastarão consigo 1.000 pessoas, milhões de pessoas, ou milhares, na realidade, de pessoas, tá? Os judeus pereceram como uma nação, porque foram afastados da verdade bíblica. Irmãos, são enganos e mais enganos, tá? Eu vou aqui passar, porque nós já estamos
com o nosso tempo já avançado e nós vamos finalizar, irmãos, porque, olha, são palavras de Deus para nós, que nós precisamos conhecer e saber o quanto Deus tem sido maravilhoso para conosco, mas muitas vezes nós deixamos isso, nós perdemos isso de vista e nós precisamos relembrar isso para que nós não estejamos sendo joeirado, peneirado. Aqui diz, o que devemos fazer para vencer, para finalizarmos? Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho, as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação, estão entregues a seus ídolos, deixai-os, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Queridos, para que nós não estejamos entre a palha, precisamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas paixões, para que assim recebamos de Deus a promessa de que apegar-se a Deus e a sua palavra é um requisito. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Devemos lutar pela graça de Cristo contra o próprio pecado e os pecados do povo também. Devemos ser intercessores, continuar sendo intercessores por todo o povo de Deus ao redor do mundo, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, nós precisamos ser intercessores por eles, meus amados. Lutar pela graça de Cristo contra o próprio pecado e também o pecado do povo. Nós precisamos separar-nos do mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17:15, tá? Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia estão comendo e bebendo com ébrios e certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Agora é tempo em que devemos ligar-nos intimamente a Deus para que sejamos escondidos quando for derramado sobre os filhos dos homens o ímpeto da ira, da sua ira. Estamos nos afastando dos marcos antigos. Voltemos. Se o Senhor é Deus, servi-o. Se é Baal, segui-o. De que lado você se encontrará? E de que lado você se colocará? Então, o peneiramento, o joeiramento, já está acontecendo no meio do nosso povo. Estejamos atentos para que nós não caiamos, não sejamos palha. E se vêm as provas, sabeis que elas são obreiras de Deus e que você precisa da força de Deus para vencê-las. E se vem a tentação, foge, corre como um cavalo disparado, mas corre, foge da tentação. E se vem a provação, enfrente. E Deus não dá uma provação cuja ao lado dela não tem a força para que você possa vencê-la. Então, que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e que a nossa escolha seja servir ao nosso Deus e não servir a Baal, não servir aos deuses deste mundo e não estar perdidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como a sua igreja, como o teu povo e nos desperte cada dia para que não sejamos sacudidos em nome de Jesus. Amém. Amém.